Bom, vamos falar agora então um pouco de um e de outro, né? No caso do trabalho de inspiração, que não é mais interessante para o João Cabral, né? Embora ele não diga isso nesse texto, mas a poética dele, né, é muito voltada, como eu falei no início, para o trabalho de arte. Mas aqui no trabalho de inspiração, né, quando ele se refere a ele, como a gente já disse, né, ao longo do texto, normalmente essa inspiração seria algo ou sobrenatural, no caso dos poetas mais voltados para algum tipo de misticismo ou religiosidade, né? Ou, no caso dos poetas modernos, né, já admitem ou aceitam que essa inspiração seria algo vindo do inconsciente, né? Então, o poema seria nada mais do que uma tradução, né, de uma determinada experiência ou uma transmissão mesmo de fora, né, de alguma entidade, de algum elemento que de certa forma transmite ou transfere alguma verdade ou algum tipo de ideia, né, ou de sensação para o poeta que vai então expressar no poema essa experiência que ele teve, que seria, né, ou da ordem do misticismo ou do inconsciente, né, alguma revelação qualquer que saiu do inconsciente para a consciência. Então essa experiência única, né, que o poeta vive, uma emoção imensa, o horror, o amor, enfim, algo acontece com ele que de certa forma exige ali algum tipo de registro, e ele registra aquilo da melhor maneira possível, então ele traduz aquela experiência em palavras. Então essa é a visão mais comum que a gente tem de poesia, né? Geralmente o poeta vive alguma emoção intensa, alguma experiência intensa, e aí ele ali no poema ele transmite aquilo que ele sentiu, que ele experimentou, que ele pensou, enfim. Então essa experiência é expressada no poema, ela é traduzida no poema ou desaparece naquele poema, porque o poema ela acaba sendo só um catalisador para que o poema aconteça, né? Então o poema é visto muitas vezes nesse tipo de composição, né? São duas formas de composição, duas formas de criação, né? Duas formas de escrita, ou de criação artística. Vocês podem transportar esses elementos todos do João Cabral para outras formas de criação, né? Para a música, para a dança, para o cinema, para a escultura, para a arquitetura, enfim. Mas a gente está falando de literatura aqui. Então, normalmente, quando o poeta escreve, né, nesse tipo de criação mais inspirada, ele cristaliza um determinado estado de espírito, um momento da vida dele, um fragmento, né? Então, é como se ele vivenciasse uma coisa muito maravilhosa ou muito terrível, como a morte de um filho, por exemplo, ou a traição de uma esposa, né, ou de uma amada. E aí a emoção, né, toma conta dele e ele tenta transmitir isso em palavras. Normalmente, como é um poema que ele nasce ali, né, de uma circunstância, de uma experiência muito específica, ele acaba tendo, como diz o João Cabral, uma estrutura mais anárquica, né? Ele não é um poema muito pensado, ele brota ali, ele sai, ele cai do poeta, né? É quase como se o poeta vomitasse o poema, o poema não consegue ficar dentro do corpo, dentro do peito, dentro do coração, dentro da mente do poeta, ele sai para o papel. Então, geralmente, como o João Cabral fala, às vezes aparecem, né, quando você vai ver estruturalmente, tem 2 ou mais poemas em um, né, a coisa é meio desequilibrada e tal. Então, essa poesia é vista como uma expressão subjetiva do sujeito, né? Então, é aquilo que a gente chamaria de poema-depoimento, né, ou um poema diário. Geralmente quando a pessoa começa a escrever, né, adolescentes, crianças escrevem assim, né, sente uma emoção muito forte e tenta jogar ali para o papel, né, às vezes escrevendo, às vezes desenhando, né, quando sabe compor uma música tenta dedilhar alguma coisa no piano, no violão, enfim. Então o que ele está tentando, o poeta, o criador está tentando fazer nesse tipo de situação é
tentar de alguma forma expressar, né, ou imprimir tudo aquilo que ele está sentindo em palavras, traduzir em palavras aquela experiência. É claro que isso é muito difícil, todo mundo que já tentou sabe disso, né? É extremamente difícil, mas é o que o poeta tenta fazer. E nesse tipo de situação, né, nesse modo de criação, que como eu falei, é claro que tem outros elementos envolvidos, né? Eu tenho também o trabalho de arte nesse. Geralmente quando o poeta escreve, ele não está só inspirado, ele também trabalha artisticamente à medida que ele escreve, evidentemente. Mas vamos pensar em extremos, né? Então o poeta, aquele poeta que é o mais até aquela imagem clichê do poeta, poeta atormentado, poeta louco, descabelado, né, apaixonado, né, dilacerado de amor, né, bêbado, ou drogado, enfim, aquele poeta mesmo na acepção mais tradicional, mais corriqueira, mais clichê, mais do senso comum do poeta. Aquele poeta é aquele ser mesmo, o artista, o louco, o que não se encaixa, né? O que não dá conta de viver as experiências. Então, assim, ele tenta jogar ali tudo no papel. Então, esse ser atormentado seria quase aquela imagem do poeta romântico, né? Do poeta visceral, né? Do poeta inspirado mesmo pelas musas, pelos deuses, ou, né, por outras instâncias. Enfim, inclusive muitos poetas místicos, religiosos, católicos ou de outras religiões também, né, tem essa coisa, mas para fazer poemas aí, por exemplo, místicos ou religiosos ou né, voltados aí para essa questão da religiosidade, tá? Então, nesse caso, independente se a experiência é uma experiência mística, se é uma experiência erótica, se é uma experiência de ódio, de traição, de vingança, de paixão, desmedida e tal, o fato é que o poeta quer transmitir aquilo. Então, ele é o motor principal daquele poema. Então, é aquilo que está aqui nesse último item, né? O autor é tudo. O poema é só um resíduo, né? Ele é uma tradução ou uma impressão, é aquilo que sobra dessa experiência maravilhosa, incrível ou terrível que o poeta vivenciou, né? O que ele tentou de certa forma traduzir e que o leitor tem que tentar de alguma maneira reconstituir. Então, o papel do leitor nesse tipo de poema é tentar recriar de alguma maneira aquela experiência. Então, o autor aqui vira um espetáculo único, exclusivo, porque aquela experiência só aconteceu com ele, ou mesmo que seja uma experiência que aconteça com todo mundo, por exemplo, a traição de uma pessoa amada, ou a morte de alguém querido e tal, mesmo que seja uma experiência comum, só ele vive daquela forma, só ele experimenta com aquela paixão, com aquele entusiasmo, ou com aquele sofrimento, com aquele nível de sofrimento, aquele tipo de experiência, tá? Então, o trabalho de inspiração, é claro, né, justamente por todos esses impactos apaixonados, ele atinge o leitor com muita facilidade, né? A linguagem normalmente é pouco elaborada, né? Ou mais coloquial, mais visceral mesmo, né? Ela não é muito trabalhada, isso no extremo, né? Então, os efeitos plásticos ou estéticos são menores do que, na verdade, aquele conteúdo, né, visceral, apaixonado que está naquele poema ali. Um extremo disso, né, por exemplo, de quase nenhum trabalho plástico, quase nenhum trabalho estético e muita emoção, seriam, por exemplo, os poemas de pessoas que começam a escrever, né? Poemas de adolescentes, poemas de crianças, ou pessoas que acabaram de começam a escrever no começo da vida, e aí é claro que na adolescência também as paixões são muito mais, né, à flor da pele, então, e eles também não têm muito conhecimento nesse momento, né, plástico, estético, de técnicas literárias e tal, então ele escreve ali com a pura emoção, né, é um pouco aquela coisa que a gente falou lá da escrita automática, ele vai vomitando, né, soltando essas coisas no papel e um pouco distraidamente, né, ele faz isso, e o leitor também lê quase que sem esforço, né, porque não houve muito um esforço muito formal, muito técnico de
transformar aquilo numa coisa mais elaborada. Esses poetas, de uma maneira geral, desprezam, né, como diz o João Cabral, aspectos mais artísticos, mais técnicos, mais sofisticados, né? A ênfase deles normalmente é no tom, na musicalidade, na autenticidade. E por autenticidade, leia-se realmente essa poesia que vem da alma, essa poesia que tem uma verdade absoluta. Então, se eu estou com muito medo de alguma coisa, eu vou revelar minha covardia, eu não vou fazer nenhum tipo de mediação nisso, porque eu estou sendo covarde, então eu vou expressar essa covardia, eu vou expressar, por exemplo, a minha preguiça, a minha tristeza, o meu ódio, a minha angústia, enfim, tudo que eu estiver vivendo, eu vou tentar expressar com o máximo de autenticidade possível, com o máximo de verdade possível e também da forma mais musical, né? Assim, a ideia, na verdade, é que o leitor leia com facilidade e consiga entrar naquela experiência ou na vibe daquela experiência da melhor maneira possível, né? E esse tipo de poeta, normalmente, ele espera pelo poema, né? Então, são justamente esses poetas que vão para o bar beber e bebem muito e às vezes se drogam e ficam com muitas mulheres. Então, eles tentam experimentar realmente muito na vida, justamente para ter material para poder trabalhar, né? Então, aquilo que a gente chama um pouco de poesia de circunstância, ou seja, quando aquela circunstância, uma determinada circunstância acontece na vida do poeta, daí ele escreve, né? Então, pode acontecer, por exemplo, de algum amigo dele morrer, ou o pai morrer, então ele escreve um poema para aquela circunstância. Ou o partido dele perdeu nas eleições, ou o time de futebol dele perdeu ou ganhou, e aí ele vai escrever também a partir daquele determinado fato e das experiências, principalmente, que aquele fato trouxeram para ele. Então, as experiências que ele vivenciou a partir daquele fato, ele vai tentar traduzir, né? Então, sempre com alguma certa resistência por essa escrita intelectual ou profissional demais, justamente aquela que o Cabral chama de trabalho de arte, quer dizer, aquela poesia que né, mais esforçada, digamos assim. Então, esse é um poeta que, de alguma forma, ele busca o mais possível não sujar o poema com trabalhos artísticos, né? Porque ele acha que tudo aquilo que veio da alma naquele ímpeto ali inicial, às vezes ele mexe um pouquinho, isso assim, o extremo do trabalho de inspiração seria esse, né? Mexe um pouco, ou quase nada, ou nada, e já tá bom, é isso aí mesmo, né? Então, normalmente, os poetas, como eu falei, os poetas jovens, poetas iniciantes, têm essa visão de poesia e escrevem dessa forma. Escreveu, nossa, tá ótimo, exatamente o que eu pensei, o que eu senti, e é isso mesmo, esse poema revela aquela minha emoção naquele exato instante em que eu vivi aquela determinada experiência, né? Então, normalmente, artes também, ou trabalhos artísticos pouco elaborados, canções, por exemplo, canções de amor, né? Normalmente o poeta está ali realmente apaixonado, ou acabou de ser traído, ou sentiu uma determinada desilusão amorosa, e aí ele vai para o violão e compõe ali. Então toda a emoção daquele momento é traduzida ali naqueles versos, e ele mexe pouco ou quase nada depois. Então são, por exemplo, essas canções de dor de cotovelo, né? ou de êxtase amoroso, né? Então essa pessoa mexe muito pouco naquilo porque ela entende que a emoção do momento ajuda, né, a criar aquela atmosfera de verdade, né, de autenticidade daquela emoção vivida naquele instante. Se ele trabalha demais em cima daquilo que ele sentiu, ele começa a ficar com aquela sensação de que ele está mentindo, de que ele está alterando aquela experiência que ele viveu, e, portanto, ele está falseando a realidade. Então, normalmente, esses poetas têm uma certa resistência pelo trabalho de arte, por tentar modificar aquilo que ele escreveu de imediato. Então, ele escreve e está praticamente pronto. No limite, né, esse trabalho de inspiração ele pode trazer algumas consequências, né? O João Cabral fala de várias, né, aprofunda várias questões, mas para o que a gente precisa aqui hoje, né, eu vou falar de algumas apenas, tá? A primeira consequência seria, né, como os poetas
estão traduzindo ali suas experiências subjetivas, muito particulares, muito exclusivas, digamos assim, no conjunto, né, da máquina, digamos assim, da máquina poética de uma determinada sociedade, o que você tem é uma pulverização de poéticas individuais. Então, cada um vai fazer de um jeito, cada um vai seguir uma linha, cada um vai se expressar de uma maneira, com o máximo de liberdade e autenticidade possível. Então, o conjunto, a unidade da construção, da criação poética daquela sociedade, daquele tempo, fica abalado, né? Ou melhor, ele perde o seu conjunto, a sua unidade e se fragmenta, né? Às vezes de uma forma muito devastadora, muito radical, e as pessoas não conseguem mais entender aquela época ou aquela sociedade de uma maneira aí minimamente razoável, né? Parece tudo muito caótico porque cada um está fazendo uma coisa de um jeito muito doido, então como assim, né? Que época é essa? Então há uma fragmentação de conjunto, né? Cada um fazendo de um jeito muito diferente do outro, que acaba afetando, né, a unidade de criação ou a escrita de uma época, digamos assim. Porque toda época, se você pegar todas as pessoas que estão escrevendo ali naquele momento, se você pegar as semelhanças, né, você cria, você percebe, né, uma certa unidade ali, e é como se você estivesse vendo uma escrita coletiva, né, que vai mais ou menos numa certa direção. Como se fosse uma máquina funcionando bem ali, né? Mas se você desmonta essa máquina infinitamente, né, assim, de uma maneira muito desordenada e monta de novo de um jeito estranho, enfim, você perde, né, a noção de unidade, você não sabe mais o que cada pedacinho dessa máquina faz, né? Você perdeu a noção de conjunto, você perdeu a visão geral da coisa e tal. Então, esse é um problema para o João Cabral, porque para ele, uma época tem que contar conjuntamente, coletivamente, uma história, tem que comunicar alguma coisa enquanto coletividade, né? Não necessariamente cada um falando, gritando, se expressando de uma maneira muito individual. O conjunto fica empobrecido, né? Essa é uma visão do João Cabral. Também de uma boa parte de intelectuais da época dele, tá? Uma outra consequência também não tão interessante para ele é que esse excesso de criação e excesso de criação intuitiva, né? Porque tem muito a ver com isso, com uma intuição, com uma inspiração ali muito louca do momento e tal. No limite, tudo isso são consequências extremas, tá? No limite, você pode ter apenas um jogo de palavras ou um vômito de palavras no papel, palavras soltas no papel, que acabam revelando um empobrecimento técnico muito grande daquele poeta especificamente e às vezes até do conjunto de poetas que está fazendo, que está criando dessa forma, quer dizer, sem pensar na técnica, sem pensar no trabalho artístico, sem pensar na metáfora, sem pensar na construção, sem pensar em nada que não seja pura autenticidade, pura emoção, pura transmissão de pensamentos e de sensações e de emoções e de intuições, né? Então, no limite, isso é complicado porque você pode ter simplesmente um poema assim, né? Sol, lua, estrela, amor, tempestade, paixão, riqueza, né? Essas palavras soltas no papel, que na hora que o poeta escreveu, ele estava realmente, né, com muita emoção e pensando, cada palavra significava muito, mas em conjunto elas podem não significar nada e gerar um empobrecimento técnico e uma falta de comunicação também extrema, né, porque o poeta estava sentindo tanto que não conseguiu escrever, né. É muito comum, por exemplo, que poetas escrevam com alguma substância aí, né, para estimular as sensações, as emoções, os pensamentos, né, assim, drogas ou álcool. Muitos poetas, por exemplo, do século XIX usavam absinto, enfim, várias drogas ao longo dos tempos, né, foram usadas pelos artistas para estimular realmente um certo estado artístico. E aí, claro, né, esse estado artístico, esse estado
alterado de consciência, né? Dado por drogas, ou pelo álcool, ou pela mistura de álcool com drogas. Às vezes drogas, inclusive, lícitas, né? Como a Clarice Lispector, por exemplo, que escrevia misturando, tomando café com Coca-Cola, né? Então, uma mistura aí de cafeína e cocaína, é muito pouco ali nessas bebidas, mas de certa forma já são estimulantes. Escrevia tomando café, Coca-Cola, não dormia, enfim, né? Então, muitos poetas, dezenas de exemplos, né? Na sexta-feira posso dar mais exemplos, mas se os poetas escrevem dessa forma, às vezes esse estado alterado de consciência está tão alterado que ele não percebe que ele está escrevendo simplesmente nada, né? E aí no dia seguinte, já sóbrio, ele vai ler e vai ver que ele escreveu ali sol, lua, tempestade, amor, universo, né? Então não escreveu nada com nada porque estava bêbado demais, estava drogado demais ou qualquer coisa assim, tá? Então isso é muito comum acontecer. Tanto é que agora eu não me lembro exatamente quem foi, acho que foi o Hemingway. Depois eu me lembro exatamente quem foi, mas um desses escritores americanos tinha a seguinte regra, né? Ele falava: escreva bêbado e edite sóbrio, ou seja, você pode escrever ali no auge da bebedeira, da confusão, da alienação mental, do estado de consciência alterado, mas aí no dia seguinte, já sóbrio, você vai tirar aquilo ali que tem muito lixo, né? Você vai tirar o lixo e vai ficar só com aquilo que é interessante. Vai editar também, né? O que é editar? Ajustar, cortar. Editar é cortar, né? Cortar, ajustar, melhorar, aumentar, trocar alguma coisa de lugar, transformar, né, uma página de papel que estava com um monte de coisa escrita em 2 poemas ou 3, né? Enfim. Você vai fazer o trabalho de arte, né? Editar seria o trabalho de arte. Bom, é isso.